Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 4, e faremos a leitura dos versos 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Está escrito o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu quero tratar nesta noite sobre o tema: você pode vencer a tentação. Bom, este é um assunto absolutamente pertinente, necessário para todos nós. Nenhuma pessoa nesse auditório, nenhuma pessoa que está nos assistindo, está livre de tentação. Todos nós já fomos tentados. Alguns estão sendo tentados. Alguns já sucumbiram à tentação. Num dado momento ou outro da vida, nós cedemos à tentação. Portanto, é necessário que sejamos orientados à luz da Bíblia como vencer a tentação. Esse texto está relatado, esse episódio está relatado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Há diferentes aspectos nos evangelistas. O relato mais sucinto é o de Marcos. Mateus e Lucas têm a mesma ênfase, entretanto, Lucas coloca a terceira tentação aqui relatada como segunda, e a segunda como terceira. Marcos e Lucas nos informam que Jesus não foi tentado depois de 40 dias de jejum, mas ao longo dos 40 dias de jejum. Isso é muito importante entender. Nenhum dos evangelistas, nenhum dos 3, afirma que Jesus estava orando. Todos os 3 só nos informam que Jesus passou 40 dias jejuando. Porém, deduzimos logicamente que no ermo daquele deserto, esses 40 dias ele passa também orando. Pressupomos com irresistível lógica que ele não apenas jejuou, privando-se de alimentos, mas ele esteve esse período orando e jejuando. Pois bem, a primeira coisa que é importante destacar ainda, que esse texto retrata com voz muito eloquente que o diabo não é uma lenda, não é um mito, não é uma energia negativa, não é uma força negativa. Ele é um ser, um anjo caído, maligno, perverso, mentiroso, assassino, tentador, destruidor. Isso é um fato. Isso é um fato. Segundo, a guisa de introdução, a tentação é inevitável. Nem o próprio Senhor Jesus, perfeito, santo, puro, sem qualquer laivo ou mácula, ele não ficou
imune à tentação. Portanto, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é render-se às ciladas do diabo, morder a isca venenosa do diabo e sucumbir à tentação. Vejam vocês que é o evangelista Marcos que é mais enfático nisso, que compeliu o Espírito Santo a Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele é cheio do Espírito Santo no Jordão, o Espírito Santo o compele, o impulsiona, o endereça ao deserto para ser tentado. Portanto, a tentação de Jesus aqui não foi um acidente, foi uma agenda, foi um calendário. Isso porque Jesus, antes de começar o seu ministério, precisava provar para nós e servir para nós de modelo e exemplo de que é possível vencer o diabo. Se o primeiro Adão caiu num jardim, o segundo Adão vai derrotar o diabo num deserto, mostrando que é possível sim a vitória sobre a tentação. Mas é muito importante ainda destacar que a tentação pode vir a nós nas horas mais esplêndidas da vida. Aliás, acautele-se, você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Vejam vocês que não há nenhum intervalo entre a declaração bendita do céu, do Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, com a voz cavernosa do diabo. Não há tanto intervalo assim entre a água do batismo do Jordão e o fogo da tentação do deserto. Então Jesus sai do batismo para a tentação. E às vezes as experiências mais arrebatadoras que nós temos podem ser o prelúdio de uma grande e amarga tentação. Acautelemo-nos por isso. Ele sai do sorriso do Pai para a carranca do maligno. Ele sai da bênção do Jordão aberto, do céu aberto no Jordão, para a escuridão medonha do deserto. Em outras palavras, irmãos, a vida cristã não é uma apólice de seguro. Agora eu sou crente, então eu estou imune, estou livre. Não, nem você nem eu estamos livres da tentação, mas você e eu podemos ter vitória sobre a tentação. Pois bem, dito isso, a guisa de introdução, vamos olhar quais são as estratégias do diabo nessa tentação de Jesus. Em primeiro lugar, Satanás não se afasta de nós pelo fato de nós estarmos cheios do Espírito Santo, orando e jejuando ao Senhor. Tem muita gente que pensa que se eu estiver cheio do Espírito Santo, o diabo nem chega perto. Outros acham que se eu estiver de joelhos orando, ele não se aproxima. Outros acreditam que se eu jejuar, então ele nem por lá aparece. Isso não é verdade. Esse texto vai mostrar para nós algumas coisas. Primeiro, nessa estratégia dele, notem vocês que o diabo não chega com uma negação direta. Ele chega muito sutilmente dizendo: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Como também chegou com Eva. Ele não chegou dizendo que Deus não falou, não. É assim que Deus disse. Chega sutil, chega sorrateiro, com as unhas ainda escondidas, com as garras ainda não à vista, porque na verdade o que ele está fazendo aqui, colocando em dúvida a verdade do batismo. Qual foi a grande verdade do batismo? Este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me comprazo. Havia uma declaração eloquente e pública de Deus sobre o seu filho, e agora ele está colocando em dúvida exatamente essa verdade magna. Aliás,
Ele põe em dúvida toda uma vida, porque o Senhor Jesus, desde sempre, desde criança, desde jovenzinho, com 12 anos, ele estava na casa do Pai, e quando a sua mãe o perdeu e foi procurá-lo, ele disse: não sabia, não entendias, não sabias que me convinha estar na casa do meu Pai? Ele tinha consciência de quem ele era, e o diabo está tentando negar todas essas verdades. Notem mais, amados irmãos, o fato de nós estarmos orando ou jejuando não nos livra da tentação, mas se não orarmos e não jejuarmos, nós não estaremos preparados para enfrentar a tentação. Vamos pegar o Getsêmani. Quando Jesus entrou no Getsêmani, naquela quinta-feira à noite, na festa da Páscoa, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, abre o coração para eles e dá um recado: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Depois que eles dormiram, Jesus ainda os alertou: nem uma hora pudeste vigiar comigo, disse Jesus a Pedro. Vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, meus irmãos, nós não temos forças em nós mesmos para resistirmos à tentação. E notem vocês que tentação, ela é muito sutil e ela tem um arsenal variado. O diabo tem um arsenal variado. Ele sabe qual é a área vulnerável da sua vida, ele sabe como chegar lá, ele sabe como entrar nas brechas que você deixa abertas, ele sabe quais são os pontos e por onde penetrar para enfraquecer você ou para atrair você. Para algumas pessoas o problema da tentação é o sexo, são vulneráveis demais. Para outra pessoa a área vulnerável é o dinheiro. Para outras pessoas a área mais vulnerável é o orgulho, é a soberba, é a tentativa de aparecer. E ele tem um arsenal variado, e ele vai abordar cada um dentro da sua forma, dentro do seu jeito. Mas me permita agora observar um outro aspecto desse texto. Satanás, ao chegar para tentar Jesus, ele vai tentar em áreas que nós chamaríamos assim de pertinentes. Por exemplo, ele começa com a tentação física. Jesus está jejuando, tem 40 dias, e eu conheço pessoas que chegam a esse ponto de jejuar 40 dias, mas não é comum, não é tão frequente. E uma pessoa para jejuar 40 dias, ela tem que ter estrutura, ela tem que ter preparo, mas via de regra o corpo está fragilizado, todos os poros clamam por pão, e Jesus estava jejuando há 40 dias, 40 noites, e ao longo desses 40 dias, Satanás está tentando, mas ao final dos 40 dias, quando o corpo está mais fragilizado, mais carente de pão, necessitado de pão, bramando por pão, ele chega exatamente aí e diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Em outras palavras, meus irmãos, ele sabe aproveitar as circunstâncias. Onde estava Eva quando o diabo a tentou? Perto da árvore proibida, olhando para o fruto, agradável aos olhos, agradável ao apetite dela. Onde estava Davi quando caiu em adultério? Olhando para a casa do vizinho. Onde estava Pedro quando negou Jesus? Seguindo Jesus de longe, junto com os inimigos de Jesus. Então, quando os nossos pés caminham por circunstâncias ou lugares ou situações que são uma espécie de casca de banana, terreno escorregadio, ele entra nessas brechas. Vejam vocês que nessa questão, ele aproveita a fome.
Aliás, Dr. Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, diz que nos campos de concentração nazista, e ele foi um dos prisioneiros de um campo de concentração nazista, ele diz que o papo que rolava lá não era família, não era liberdade, não era saúde. A conversa que mais circulou entre os prisioneiros dos campos de concentração era comida. A fome é desesperadora. E Satanás chega exatamente nesse ponto. Quando Jesus está 40 dias sem comer, ele era um homem, como nós, exceto no pecado, portanto tinha necessidades físicas a serem supridas, ele propõe a solução. Transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Mas notem mais, ele está explorando e tirando proveito da questão da bondade de Deus, porque a colocação é essa: se você é filho de Deus, por que você está 40 dias sem comer? Por que Deus joga você para uma agenda dessa? Por que você tem que passar por isso? Você não é filho de Deus? Está muito ruim essa situação, está muito carrancuda essa providência. Você não merece passar por isso. Você deveria ter todos os banquetes do mundo à sua disposição para estar aqui nesse deserto com fome. Essa é o artimanha do diabo, é gerar uma espécie de insatisfação no coração. E quando se gera insatisfação no coração, o jardim do Éden vira um deserto. Quando se gera insatisfação no coração, a casa do pai é um lugar de opressão. Quando se gera insatisfação, o casamento é desagradável, a família parece que não é o melhor lugar do mundo, e o homem começa a olhar para fora e para além dos muros, para ver se encontra alguma coisa, para jogar para dentro do seu coração, para satisfazer a sua vida, porque ele sabe explorar isso. A circunstância é desfavorável, o lugar é deserto, ele está com fome, ele está sozinho, ele está rodeado de feras. Mas mais do que isso, o que o diabo está sugerindo a Jesus é abandonar a sua dependência do Pai. Para que depender do Pai? Você pode fazer, você tem poder, você tem dons miraculosos. Então, se você der uma ordem para essa pedra ficar pão, eu tenho certeza que esse pão vai ser pão da melhor qualidade. Já que você tem poder, aproveite o poder que você tem. Realiza o milagre. O que o Satanás está querendo é empurrar Jesus para uma agenda de milagres. E uma agenda de milagres para se completar, para se abastecer, para se satisfazer, para atender suas próprias necessidades. Ou mais, Satanás está dizendo: olha, lá no vale tem muita gente com fome. Se você entrar por essa agenda de dar pão para quem tem fome, se você atender as necessidades sociais desse povo oprimido, você vai ganhar a atenção de todo mundo. Entre nessa agenda. Você tem poder, você consegue, não se priva, não se reprima. Mas notem, esta é uma artimanha muito perigosa, de você atender aos desejos ou às supostas necessidades urgentes que você tem. Quantas pessoas que justificam: eu caí porque o apelo foi muito grande, a necessidade minha era premente, eu estava carente, ou estava com fome, ou minha necessidade era gritante. Mas veja que Jesus responde para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo, percebendo que o Senhor Jesus tinha compromisso com a palavra, porque cita a palavra, agora ele faz uma transição de uma tentação do aspecto físico para uma tentação religiosa. A tentação não de atender uma necessidade do corpo, que é pão, para uma necessidade da alma, a presunção. Então, diz o texto que ele transporta Jesus para um alto do templo, pináculo do templo, lugar mais alto, e cita para Jesus o Salmo 91. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito, e é cito o Salmo 91,
que Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem, para não tropeçares em nenhuma pedra. O grande problema dessa citação de Satanás, do Salmo 91, é que Satanás é um péssimo hermeneuta, um péssimo exegeta, um péssimo intérprete das Escrituras. Ele usa a Bíblia para tentar. E Antônio Vieira já dizia, no seu sermão 60ª, que palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Até porque, quando Satanás cita a Bíblia, ele não cita a Bíblia com integridade. Ele cita a Bíblia e torce a Bíblia, ou omite ou acrescenta, ou distorce. Lembra lá de Eva? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Não, Deus tinha dito um pouco de tudo, só tinha proibido uma. Ele coloca que Deus tinha proibido tudo. Ele inverte as coisas. Qual o problema do Salmo 91 aqui? Ele tira uma frase do Salmo 91, para que te guardem todos os teus caminhos, e em todos os teus caminhos ele tirou. Por quê? Porque a promessa de Deus guardar você é quando você está andando em todos os caminhos dele. Em outras palavras, Deus não promete guardar nem a você nem a mim nas nossas loucuras. Deus não promete nos guardar quando nós estamos deliberadamente desobedecendo a Ele. A promessa de Deus é nos guardar na medida em que nós estamos andando com Ele, de acordo com a vontade dEle, seguindo os preceitos dEle, em obediência a Ele. Por isso, aquilo que Satanás está sugerindo a Jesus não é fé, é presunção. Fé não é um espetáculo. Fé não é uma exposição na feira das vaidades. Fé não é ganhar e angariar a admiração das pessoas. Oh, ele tem poder, oh, olha aí que coisa fenomenal, ele tem poder. Não é exibição. Então notemos isso, meus amados irmãos. O diabo quer nos levar a pecar confiando exageradamente na graça. E Bonhoeffer disse que esta é a graça barata. Sabe o que é a graça barata? É a graça que justifica o pecado e não o pecador. É aquilo que Paulo denunciou na carta aos Romanos: vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. Não tem problema não, pode pecar, a graça é suficiente, pode pecar, a graça é suficiente, pode viver, pode ficar tranquilo, a graça vai te resolver. É a super graça que não é graça, é desgraça, porque induz o homem ao pecado, porque induz o homem a confiar no que Deus nunca prometeu. Por isso é tentação. Mas agora, em terceiro lugar, o Senhor Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, como é que se rebate uma falsa citação da Bíblia? É com a correta citação da Bíblia. Como é que se combate o fogo estranho? É com o fogo verdadeiro. Como é que se combate a heresia? É com a doutrina certa. Aí diz a Bíblia que o diabo leva Jesus para um alto monte, onde se podia avistar todos os reinos da terra. É claro que esta é uma visão não física, porque não há nenhum monte, nem mesmo Israel, nem em qualquer outro lugar do mundo, onde você possa desse monte fisicamente olhar todos os reinos da terra, até porque a nossa vista humana, terrena, física é limitada. Mas ele leva como se mostrando todos os reinos da terra, e ele então diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Lucas, no relato dele, nos informa que Satanás cita para Jesus: porque isso eu recebi, é direito meu, eu dou para quem eu quiser. Então, se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Bom, vamos entender aqui a proposta de Satanás para Jesus é de fazer dele um novo César. Porque naquele tempo, quem dominava o mundo era o Império Romano. Quem tinha essa prerrogativa de dominar os reinos, e não era de todo o universo não, o Império Romano não dominava o mundo inteiro também não. Era um César muito maior
nesse tempo aqui, do que Tibério César. Um novo César. Agora, a sede do governo não vai ser Roma, vai ser Jerusalém. E aí, notem vocês o ponto que Satanás não começa requerendo de Jesus: se prostrado me adorares. Ele começa fazendo uma pergunta, uma sugestão de dúvida: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque a tentação é sempre assim. Ela nunca começa com todo vapor. Ela começa sutil. É uma olhada, é o primeiro gole, é o primeiro cheiro, papelote, é a primeira injeção na veia, é a primeira falcatrua financeira, é o primeiro dinheiro tirado, surrupiado, bar dos panos, é a primeira mentira, é o primeiro olhar de banda, depois uma conversa mais inconveniente, depois um caso mais sutil. Pecado, diz a Bíblia, vai de abismo em abismo. Alguém diz que é como o rio Amazonas. Lá na cabeceira você pode nadar de um lado para o outro. Depois vem afluentes, mais afluentes, mais afluentes, e vira um mar de água. E nenhum nadador, por mais profissional, consegue atravessar de um lado para o outro. O pecado, a princípio, parece aquela linha de carretel que você pega e poca, e arrebenta, e quebra. Depois vai virando uma corrente grossa, cabo de aço. O diabo vem sutil, vai entrando, vai penetrando. E agora ele requer adoração aberta, explícita, curvado, para adorá-lo. Agora notem vocês que o diabo é um estelionatário. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque eu tenho poder para fazer isso. Mentira, mentira. Ele nunca foi dono de nada, ele nunca será dono de nada. Aliás, o diabo não é rei nem no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. O diabo não vai reinar no inferno, o diabo vai ser atormentado eternamente no inferno. É o que a Bíblia diz. Ele é mentiroso, ele nunca teve nada, ele nunca terá nada, mas ele promete mundos e fundos, e assim é o pecado é uma fraude, o pecado é uma mentira, o pecado é um engodo, a tentação é um engodo, porque de repente a promessa Adão e Eva lá, não, esse jardim está muito pequeno, muito estreito, e vocês merecem mais, vocês têm capacidade para mais, aliás vocês podem ser iguais a Deus. Quando eles atendem à tentação, eles perceberam que eram escravos. O pródigo achou que a vida pulsava lá no país distante, de repente ele vai para o chiqueiro comer lavagem de porcos. Ô meus irmãos, pense um pouquinho, roda por São Paulo aí, pelas ruas de São Paulo, você vai chegar em lugares, você vai ver gente sucateada, arrebentada, destruída, injetando droga nas veias, crack, cocaína, pessoas se prostituindo. Ou você vai ver pessoas de terno Armani, sapato de cromo alemão, gravata de seda, andando em carro importado, roubando, assaltando o erário público, vivendo mergulhado na mais profunda corrupção. O diabo tem destruído pessoas, fazendo promessas, mundos e fundos, mas tudo é mentira, tudo é uma farsa, tudo é um engodo. E o pecado, se você ceder à tentação, ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir, ele vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar, e ele vai lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Mas notem comigo ainda o texto de Lucas, e não tem aqui em Mateus esse fato, mas Lucas 4, versículo 13, há uma informação muito interessante lá que vale a pena destacar. Está escrito o seguinte, no texto paralelo desse: passadas que foram as tentações de toda sorte, porque Jesus responde para ele: não tentarás o Senhor teu Deus.
Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. O que significa isso, irmãos? Significa o seguinte, que depois que você vencer um round da luta, não ensarilhe as armas, não. Hoje eu tive uma vitória na tentação. Teve? Ok. Você precisa continuar firme. Use toda a armadura de Deus. Porque Ele muda de tática e vem de novo. Eu não sei se vocês se recordam, acho que todos, se não a maioria aqui já assistiu o filme Advogado do Diabo. E a experiência no finalzinho do filme, onde o advogado toma a decisão de viver uma vida de honestidade daí para frente. Não, agora eu não vou me corromper, agora eu não vou mais pegar causa para mentir, para fazer injustiça, nada. E aí ele, com aquela postura toda de integridade, ele está saindo do fórum e um repórter atrás dele. Não, esse testemunho seu tem que ser contado. E ele está indo embora e o cara atrás dele, o repórter atrás dele, e ele não está dando atenção. Lá pelas tantas ele vira e dá atenção para o repórter, para uma entrevista. E o filme pega a imagem do repórter, desfigura o rosto do repórter e transforma o rosto do repórter no rosto, na cara do próprio, na carranca do próprio diabo. Sabe por quê? Porque ele tem várias facetas. O diabo tem várias facetas. Ele veio de novo para tentar Jesus de que maneira? Através da multidão, querendo fazer Jesus um rei. Ele veio de novo, através de quê? Dos escribas e fariseus que tentaram de todas as maneiras pegar Jesus no contrapé para acusá-lo. Ele veio de novo, de que maneira? Ele veio através de Pedro, que o nega, através de Judas, que o trai. Então cuidado, porque o inimigo é persistente, persistente. O preço da liberdade é a constante vigilância. Como é que se vence essa tentação? Primeiro, veja você que Jesus venceu a tentação. Jesus estava fazendo o que no monte? Jejuando. Pressupomos que ele estava também orando. E temos a certeza que ele tinha na mente, no coração e nos lábios o que mesmo? A palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, oração, jejum e Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Tem hora que não dá para você dar um Google, entendeu? Porque hoje ninguém está usando mais concordância bíblica, né? Você dá um Google. Você tem no seu celular uma versão da Bíblia que você vai lá e pergunta. Ou você vai lá no Google e diz o seu versículo tal. Aparece para você. Tem hora que não tem da Google não. Ou você tem na cabeça, ou você tem no coração, ou você está perdido. Agora, você acha que os crentes estão estudando bastante a Bíblia? Você acha que tem muito crente decorando a Bíblia? Você acha que tem muito crente que pode conseguir puxar assim no arquivo da memória o versículo que precisa na hora? Porque você vai arrancar aqui de dentro o que você jogou lá dentro. Se você não põe, não tira. Você só tira o que põe. Se você não se alimenta da palavra, na hora que a coisa pegar, você vai cair a apuros, vai em aperto. Segunda coisa, Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele saiu do Jordão cheio do Espírito Santo e ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e ele está cheio do Espírito Santo. Irmãos, você sempre estará cheio de alguma coisa. Ou você está cheio de você mesmo, ou está cheio de pecado, ou está cheio de impureza, ou está cheio de avareza, ou está cheio de ganância, ou você está cheio do Espírito Santo. Você não é neutro. Você nunca está vazio. Está cheio de alguma coisa. Terceiro, você precisa ter a capacidade e habilidade de saber o que usar da Escritura na hora que você é tentado naquela área. Porque não basta apenas citar a Bíblia, você tem que citar o texto adequado. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ou seja, você precisa ter um conhecimento bíblico a tal ponto de saber
onde você vai encaixar as Escrituras para trazer resposta para você como espada do Espírito. Não adianta você acionar a espada para lá e para cá desesperadamente. Você tem que partir e usar certo, na hora certa. É o que a Bíblia chama de que você tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra manejar bem a palavra da verdade é cortar com a faca bem afiada, nas proporções certas, para a hora certa, para a dose certa. É exatamente isso que o texto está requerendo de nós aqui. Como é que você vence a tentação? Você vence a tentação quando você resiste o diabo. Está escrito, está escrito, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E o diabo então precisou bater em retirada. Louvado seja o Senhor. E quando o diabo bateu em retirada, o que aconteceu? Vieram os anjos, serviram. O diabo quis explorar que o lugar era deserto, que ele estava sozinho, que ele estava com fome, que tinha feras. De fato o ambiente era hostil. Mas você não vive por aquilo que você vê, você vive de promessas. Você vive pela fé. E quando você é fiel ao Deus Todo-Poderoso, apesar da circunstância hostil, o Senhor escala os seus anjos para vir ao seu encontro e servir você. A Bíblia não diz em que sentido o anjo serviu, mas eu fico até com vontade de entender e sugestionado a crer que o anjo veio trazer um banquete para Jesus. Ele estava 40 dias sem comer. O serviu. Sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. O ministério dos anjos é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos subestimar isso. A literatura evangélica, ao longo desses 20 séculos de cristianismo, tem contado histórias tão lindas de como os anjos aparecem nas horas da maior necessidade para socorrer, para atender. E de repente vem o socorro e aquela pessoa, que na verdade era um anjo, depois de atender a necessidade, desaparece assim e a pessoa fica sem saber o que fazer. Uma presença angelical. Quando você anda com Deus, os anjos de Deus estão protegendo você, para você não tropeçar em alguma pedra. É por isso que Jesus então vai iniciar o seu ministério, cheio do Espírito Santo, provado e aprovado. E agora, como nosso grande sumo sacerdote, Ele está dizendo para você: olha, eu estou com você, para socorrer você, na hora que você for tentado, porque eu já passei por esse tipo de tentação, e eu venci essa tentação, e eu sou suficientemente capaz de guardar você, de fortalecer você, de proteger você, para que você não caia na tentação. Então fique em pé e abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, e nós encerraremos com a leitura desse texto. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Nós vamos ler com voz clara, vívida, eloquente esse versículo. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Vamos juntos? Vamos lá? Acharam aí? Então vamos. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ler de novo o verso 18, vamos juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Podemos dizer um aleluia juntos? Aleluia! Louvado seja